Pois bem, a gente está lá na parte um do A Rebelião das Massas, no capítulo 6. No capítulo 6 da primeira parte. Eu coloquei para vocês o... Tem que sair com lágrima nos olhos. Eu coloquei para vocês o... Ele começa a dissecar, começa a tentar entender exatamente do que é feito esse... que ele chama o homem da massa, né? Esse homem massa que ascendeu a uma condição de protagonista a partir do século XIX, especialmente explode no século XX, a ascensão do homem medíocre, do homem comum, né? Que vem num outro tipo de configuração. Esse é o fato, vem num outro tipo de configuração. O que define esse homem massa? Então ele diz lá, começa a dissecação do homem massa. Como é esse homem massa que hoje domina a vida pública, a política e a não política? É interessante que ele, né, quer dizer, domina a política, o ambiente da vida pública e o ambiente da não política. É um protagonismo que se estende para diversos campos da vida em sociedade, esse protagonismo do homem massa. Quero dizer, como é que ele foi produzido? Como é que ele surge? Né? Como é que ele vem a ser? Convém responder a ambas as questões conjuntamente, porque se prestam esclarecimento mútuo. Pois bem, o homem que agora quer se pôr à frente da existência europeia é muito distinto do que dirigiu o século XIX, mas foi produzido e preparado no século XIX. Então o germe que vai explodir com o surgimento do homem massa é lançado, segundo Ortega y Gasset, no século XIX. Qualquer mente perspicaz de 1820, de 1850, de 1880, né, todos esses anos aí do século XIX, pôde, por um simples raciocínio a priori, prever a gravidade da atual situação histórica. E, de fato, não acontece nada novo que não tenha sido previsto 100 anos antes. As massas avançam, dizia Hegel, apocalíptico. Sem um novo poder espiritual, nossa época, que é uma época revolucionária, produzirá uma catástrofe, anunciava o sociólogo Augusto Comte. Vejo subir a maré do niilismo, gritava o bigodudo Nietzsche, do alto de um penhasco da Engadina. Lembrando que nós estamos aí, então, no interior de uma filosofia que, para Nietzsche, apontaria, sim, para uma espécie de nadificação de todos os valores. Essa é uma coisa que preocupava muito Nietzsche. Outro dia a gente pode falar a respeito, mas o Nietzsche foi um dos grandes... foi aquele que talvez tenha feito o melhor diagnóstico sobre o niilismo em época moderna, contemporânea, esse caminho para a nadificação, para o abandono de todos os princípios, né, para a massificação da existência. Então ele vem citando uma série de filósofos ali que já na passagem do século XVIII para o século XIX já estavam, olha, moçada, a coisa não aponta para nada muito interessante. É falso dizer que a história não é previsível. Foi profetizada inumeráveis vezes. Se o porvir não abrisse uma brecha à profecia, não poderíamos compreendê-lo nem quando se cumpre e se torna passado. É interessante, né? Essa confiança kantiana, porque vocês sabem, eu cheguei a comentar no nosso primeiro encontro, que o Ortega y Gasset tinha uma relação muito profunda com a filosofia de Immanuel Kant. Como, aliás, quase todo mundo do período histórico dele, né? O kantismo, a filosofia kantiana, realmente influenciou uma geração, ou mais do que isso, de maneira muito intensa, a ponto dele de se sentir meio que
encastelado nessa filosofia kantiana. Mas essa ideia de que a razão, desculpa, a história, ela pode sim ser descrita no que diz respeito ao amanhã, quando você... Amor, a TV ficou ligada, você desliga lá, por gentileza. Quando a razão, bem aplicada, pode compreender as dinâmicas da história e, de alguma maneira, se antecipar aos fatos históricos. Isso é bem antigrego, né? Os gregos, eles têm uma compreensão de abertura absoluta com relação ao futuro. Os modernos, especialmente Kant, e a partir de Kant, já tem uma visão, Hegel muito fortemente, essa ideia de que é possível sim descrever a história a ponto de compreendê-la com relação ao seu amanhã. E isso está muito presente em Ortega y Gasset. A ideia de que o historiador, obrigado amor, é um profeta ao contrário, resume toda a filosofia da história. É certo que só nos cabe antecipar a estrutura geral do futuro. Óbvio, você não desce aos pormenores, mas a estrutura geral do que vem por aí. Mas é somente isso que realmente compreendemos do passado ou do presente. Por isso, se você quer ver bem a sua época, olhe para ela de longe. A que distância? Muito simples. A distância exata que lhe impeça de ver o nariz de Cleópatra. A gente tem existe um nome na história da filosofia que a gente utiliza bastante, que é essa postura teorética, né? Uma postura de afastamento. Na verdade, a maior parte das nossas vãs esperanças, das nossas incompreensões em relação ao presente, tudo deriva muito da ausência de uma postura teorética, né? Desse afastamento que você olha, afasta as paixões e faz um diagnóstico da realidade como é. Faz um diagnóstico, puro e simples, das coisas como são. Quando você faz isso, muita bobajada é cortada fora. Tem lá a famosa navalha de Ockham. Ockham era um filósofo medieval, uma espécie de polemista, né? Ele polemizava bastante, especialmente com as teses de São Tomás de Aquino, né? E era um lógico. Um professor de lógica. E por que navalha de Ockham? Né? Você olha, muitas vezes a resposta que você está buscando é aquela mais simples que está diante de você, gritando racionalmente para ser compreendida. Então você faz um afastamento, olha as coisas como são e deixa de bobagem, né? Deixa de ficar imaginando coisas como elas não são. Que aspecto tem a vida desse homem multitudinário que o século XIX vai engendrando, né, vai fazendo nascer com progressiva abundância? Porque cá entre nós, esse homem do século XIX que vai explodir aqui no século XX, esse homem massa, ele vem em grande quantidade. Ele não chega devagar e ele vem em grande quantidade. De cara, um aspecto de irrestrita facilidade material. De irrestrita facilidade material. O acesso ao conforto material. É impressionante, assim, quando você pega os números, né, do século XIX para o século XX, nós nunca vivemos na história uma época de tanta prosperidade material, sem equivalente, sem paralelo na história. Até muito pouco tempo, 200, 250 anos atrás, pouquíssimo tempo, portanto, 90% da população mundial se colocava na categoria de pobreza ou de miséria. Esses números praticamente se inverteram. Claro, há muitas pessoas pobres, há muita injustiça no mundo, mas relativamente ao que nós já tivemos, é uma época de enorme prosperidade.
Um homem de classe média hoje, no Brasil, vive melhor do que um rei medieval. Mas certamente, eventualmente muito melhor. Então, quer dizer, o século XIX nos fornece uma facilidade material que naturalmente tem implicações de natureza filosófica. Enquanto as grandes fortunas encolhiam e a vida do operário industrial ficava proporcionalmente mais dura, o homem médio de qualquer classe social via seu horizonte econômico cada dia mais livre. A cada dia agregava um novo luxo ao repertório do seu padrão de vida. E essa é a história do século XIX para o século XX. A cada dia sua posição era mais segura e mais independente do arbítrio alheio. Ele foi ganhando conforto material e esse conforto material, diz Ortega, ao mesmo tempo fez com que ele dependesse menos do olhar do outro, do aceite do outro ou da avaliação de terceiros. O que antes era considerado como um benefício da sorte, que inspirava uma humilde gratidão ao destino, converteu-se em um direito pelo qual não se agradece, mas que se exige. Tem um livro do Mises, que é extraordinário. Como é que é o título? Oh, meu pai do céu. Sobre o capitalismo e o anticapitalismo. O espírito anticapitalista? Será que é isso? Me escapa agora. A mente anticapitalista. A mente anticapitalista. Ele fala, olha, durante a Idade Média, a mentalidade anticapitalista. Obrigado, gente. Obrigado. Ele fala, num determinado momento, ele diz assim, olha, você nascia dentro de uma classe social. E a classe social era determinada pela exatamente condição de nascimento. Então, por que um homem da plebe não vai casar com uma aristocrata? Porque nenhuma aristocrata vai querer se meter com um homem da plebe e vice-versa. Tá aqui a mentalidade anticapitalista. Esse livro é muito bom, tá? Recomendo fortemente. Pois quem quiser lê-lo aí, é bem interessante, bem interessante. Eu falo, olha, mas é claro, por que eu que faço parte de uma determinada classe e não há muito que eu possa fazer a respeito? Porque por mais que eu trabalhe, por mais que eu prospere, eu não vou sair dessa classe, que é de condição de nascimento. Estou condenado. Agora não. Com a ascensão do modelo de democracia liberal, capitalista, você tem uma outra estrutura que não é mais, vamos dizer, enrijecida por uma condição de nascimento. Então aquilo que era qualquer benefício que caía na minha terra ou na minha mão, e eu dizia, puxa, graças a Deus, graças ao destino, as coisas aconteceram, agora não. Eu me liberto desta determinação e passo a entender certas benesses, inclusive, como algo a ser exigido. A partir de 1900, portanto, final do século XIX para começo do século XX, o operário também começa a ampliar e a assegurar sua vida. Entretanto, ele tem que lutar para consegui-lo. Não encontra como um homem médio um bem-estar posto diante dele solicitamente por uma sociedade e por um Estado, que são uma maravilha de organização. A essa facilidade e segurança econômicas somam-se as físicas, o conforto e a ordem pública. O conforto e a ordem pública. A vida anda sobre trilhos cômodos. E não é verossímil que algo violento e perigoso intervenha nela. Uma situação tão aberta e livre
tinha necessariamente que decantar uma impressão vital no extrato mais profundo dessas almas médias. O sentido de urgência, a pressão da vida social, a pressão da sobrevivência. Essas coisas vão diminuindo. Vejam vocês como é interessante, né? Como nós vivemos uma época de passagem. Hoje nós podemos parar e discutir se faz sentido usar linguagem neutra para não ofender a sensibilidade de determinado grupo social. Você não imagina isso acontecendo no século XVIII, porque ninguém tem tempo para essas coisas. Isso é considerado simplesmente uma grande bobagem. Ah, porque cotas e não sei o que. Você vê isso acontecer no século XVII, século XVIII, os caras iam dar risada. Falam, meu amigo, a gente está se matando para comer. Vem cá. Agora não. Agora nós podemos parar. Nós temos ócio. Nós temos condições materiais para pararmos e discutirmos essas coisas. Veja o que aconteceu com a Universidade Norte-Americana, por exemplo. Quem sustenta hoje a qualidade da Universidade Norte-Americana em pós-graduação são os estrangeiros que os Estados Unidos são capazes de pagar, de contratar. Porque se dependesse, é a galerinha que fica na porta, numas tendinhas, assim, gravando vídeo, falando sobre homem pode engravidar? Entendeu? As discussões que só podem surgir num ambiente materialmente resolvido. Uma situação tão aberta e livre tinha necessariamente que decantar uma impressão vital no extrato mais profundo dessas almas médias. A gente não ia passar em branco, né? Que podia ser expressa com aquele adágio do nosso velho povo, tão gracioso e agudo, um velho dito espanhol, ampla é Castela, ancha es Castilla, que tá aí uma nota, significa agir com total liberdade, fazer o que quiser. Fazer o que quiser. Bem lembrado, Rô. Discutir comida vegana. Eu tô achando que eu vou usar a alimentação vegana para o meu cachorro. Imagina isso, século XVIII, século XIX. Meu amigo, você está de brincadeira. O significado pode se dever ao fato de o reino de Castilha, ficar num planalto e não ter montes que o rodeassem. Ou talvez porque na época da Reconquista, as terras de Castela eram muito pouco habitadas e seus campos eram um lugar perfeito para começar um negócio legal e ilegal sem que nada acontecesse. Então essa expressão, né, de uma liberdade que não se experimentava, de uma nova experiência de liberdade que esse homem massa passou a ter no século XX. Quer dizer que em todos esses níveis elementares e decisivos, a vida se apresentou isenta de impedimentos ao homem novo. Vejam as novas gerações. São meninos que já nascem, antes de falar, eles sabem mexer num touch. Eles já demandam por um certo conforto material que absolutamente faz parte da vida deles. Absolutamente faz parte da vida deles. Quando você pensa no homem médio, e ele tá falando aqui do homem europeu, pensem vocês. Quando você pensa no homem médio, já se nasce com um grau de exigência que não havia. A compreensão desse fato e de sua importância surge automaticamente quando se recorda que essa liberdade vital faltou aos homens vulgares do passado por completo. Ao contrário,
A vida foi para eles um destino trabalhoso, no plano econômico e no plano físico. Eu já comentei isso em algum lugar. Eu não sei nem se minha mãe sabe disso, que está aqui com a gente. O meu avô, eu acompanhava muito o meu avô paterno, né, sempre muito próximo dele. Eu me lembro de ele ir atrás de um tratamento dentário. Eu estou falando isso, eu devia ter 5, 6 anos, portanto 40 anos atrás. Nem parece, né, gente? Ninguém falou nada, ninguém escreveu nada, deixa eu ver. Não, ninguém. Nem parece. Que o dentista, mãe, tinha aquela cadeira de dentista. Você lembra que a broca era tocada pelo pedal? Eu lembro disso. A broca era tocada pelo pedal, não era um motorzinho e tal. Então aquilo cheirava chifre queimado na hora que fazia um negócio ali. Aí se a água parava de sair na broca, que é um troço desgraçado. Hoje meu sobrinho lá, o Joaquim, ele tem medo de dentista, eles colocam um negocinho aqui no nariz dele, ele fica todo feliz, sorridente, vai lá, faz o tratamento, nem viu acontecer. Nem viu acontecer. Meu avô trabalhava em ferrovia, meus dois avôs, inclusive o pai da minha mãe que está aqui, trabalhavam em ferrovia, no Socorro, batava 3 horas da manhã, batia lá, ó, a carga tombou, debaixo de chuva, tempestade, vai lá pro meio do mato, desvirar a carga, era aqui, ó, no braço. Meu avô tinha 60 anos, parecia halterofilista. É de carregar coisa. De carregar coisa. É o mais esquisito do mundo.